Olá, caríssimos irmãos e irmãs, para esta véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2020, finalizando já a quarta semana do Advento, porque é véspera de Natal, né? Aí tem a missa da vigília e tudo. Ainda estamos na cor roxa, que também é o último momento dessa cor para este período. Depois entraremos com a cor roxa, né? Lá para o período quaresmal. Agora, a partir de amanhã, entramos no período do Natal, né, que vai ser a cor branca em predominância. Na sequência, um breve período de tempo comum, da qual nós vamos estar fazendo essa vivência. E adentramos pós-Natal, né, assim que sairmos da terça-feira de Carnaval, entrarmos na quarta-feira da quarta-feira de cinzas, imediatamente já é o período quaresmal, né? Bem, para este período quaresmal, eu vou fazer indicação, é sempre bom avisar antes, né? Porque um mês e meio é bem rápido. Como vocês observaram, o período do Advento foi assim um sopro, não é verdade, gente? Então, tem 3 livros para podermos estar vivendo bem esse período, ou o curso, né, de EAD de Dom Henrique Soares. Então, os livros do Dom Henrique, do saudoso, que já partiu para a glória do Senhor, né? Dom Henrique Soares. 3 da editora Cleofas, tá? As 3. Então, um deles é A Liberdade para a qual Cristo nos libertou, A Caminho da Terra Prometida, um percurso espiritual com o livro do Êxodo, e pode também ser o Escatologia sobre o fim do mundo, né? Que é o termo quando a gente dá tudo o que for assunto relacionado ao Apocalipse, é a escatologia, né? O fim dos tempos, na visão católica, tá? Qualquer coisa tem um curso online, Dom Henrique Soares, ou a plataforma EAD. Você faz a assinatura por R$ 25 por mês, não é caro. Tá? Eu falo bem a verdade, eu tô com os áudios atrasados de uma situação aqui, que eu fui acumulando no aparelho, né? E aí já tem meses que eu não consigo acessar o curso dele, do Dom Henrique Soares. Então eu até pago, mas para manter a plataforma ativa, né? E pelo que me consta, logo depois do falecimento do Henrique, quem organiza esse material descobriu que Dom Henrique deixou um legado gravado e escrito. E são muitas horas, horas e horas de áudio gravado. Então, essa plataforma ela está sempre recebendo cursos novos, homilia, né? Era um homem que estudava bastante, né? Os irmãos dele, tem um irmão que ficou com o espólio dele, verificou que ele tinha uma Bíblia de Jerusalém toda anotada, é uma riqueza, mas ele faz falta, né? Um dos bispos que mais ou menos se alinha a esse tipo de pensamento, mas eu ainda não descobri nada escrito, sim, assim, gravado em vídeo, Dom Adair José, da Diocese de Formosa. Inclusive, um dos vídeos dele viralizou recentemente, porque ele sentou o dedo, né? Fez uma crítica pesada mesmo, até entre seus colegas, entre seus confrades, irmãos sacerdotes. Mas assim, não exatamente padres em questão, mas quem é de uma certa teologia, né? Da libertação. Que é também a visão que era de Dom Henrique Soares. E falar bem a verdade, eu cresci num meio paroquial, né, onde fui batizada, depois fiz o processo da catequese, primeira comunhão, depois o período da perseverança da crisma, e aí coincidiu com o período de vestibular, mas mesmo assim os padres que se revezavam no território paroquial lá, eles eram todos, com exceção de 2, mas é que teve alguns padres nessa linha. Então vinha muito material dentro do grupo de jovens, revistas, né, que falavam algumas coisas, tudo na linha da teologia da libertação. Eu vou dizer que não surtiu efeito. Tá? Até eu relatei um testemunho da época que eu era do grupo de jovens, que a graça de Deus foi bem infusa no nosso grupo,
no período desse processo, do término do período da perseverança, que acho que esse é o termo ainda, pelo menos é o que eu entendo, que após a primeira comunhão tem os 2 anos da perseverança, que é o processo da crisma, que é a nossa reconfirmação do batismo, que hoje eu entendo o que é isso. E na época, meio aquela coisa de vamos tatear e tudo, no nosso grupo de jovens aconteceu um forte batismo no Espírito Santo. Só que o padre da época, depois eu vim descobrir, ele estava passando por um processo de vício, estava recuperado, depois eu soube. Mas não era um padre assim muito. Tanto é que nós é que viramos escândalo. Depois de muito tempo, outros paroquianos desconfiavam que esse padre tinha um certo vício lá, né? Que depois ele foi convidado para participar de uma pastoral específica, né? Eu nem sabia disso, apesar que senti o cheiro, né, da bebida. Mas depois recuperou, nunca mais voltou para cá. Então nós é que tínhamos virado escândalo e nós nos dispersamos. Porque realmente houve um escândalo no sentido, chamaram a gente de louco, mas nós na verdade tínhamos recebido um batismo do Espírito Santo num retiro, que foi um momento muito forte mesmo. E a gente não sabia o que tinha acontecido. Foi muito sutil, né? Porque o Espírito Santo ele não é violento, ele não violenta a gente. Só para quem está com os corações dispostos recebe. E passado um tempo o grupo, então, aí foi esse processo de estranhamento, não tivemos apoio do pároco na época. Isso foi por volta de 89, 88, 89. E aí eu fui cuidar do meu vestibular, o restante do povo brigou com o padre, que andei sabendo. Alguns depois viraram pastores evangélicos, mas desistiram da igreja. Desistiram, era um grupo de 20 pessoas mais ou menos, dispersou tudo. Né? Por quê? Porque não tivemos apoio. Não sei o que aconteceu na sua vida, né? Aquilo eu me arrependo bastante, de verdade. Porque aí, diante do vestibular, segui minha própria cabeça. Porque eu pensei assim, não tem apoio do padre, não tem apoio da paróquia, o que aconteceu com a gente, né? Então não tem explicação, virei uma toa, né? Não fui nem para o protestantismo, eu fui direto para o paganismo mesmo, devido à minha trajetória na família, né? Então, às vezes pode acontecer situações, hoje até não, porque a RCC, querendo ou não, por mais que seja criticada, os grupos de oração, às vezes dentro da própria paróquia, eles podem acolher uma situação parecida, né? Mas na época nunca tínhamos ouvido falar na RCC, isso que estava no começo da coisa, né? Eles estavam despontando, nunca tinha ouvido falar da Canção Nova. Então, quando um padre ele é de uma teologia da libertação, você às vezes fica meio alheio, porque na época não tinha internet, meios de comunicação era só rede secular, né? Naquela época estava começando fita cassete, os acampamentos, arrebanhões, né? Rebanhões lá da Canção Nova, entre outros grupos, né? Mas eram grupos até considerados pequenos. Hoje, com o advento da internet, você segue quem você quiser e até pessoas que se dizem da igreja e não são igreja que pertence a alguma arquidiocese válida dentro da CNBB. Mesmo sendo teologia da libertação, né? Ainda se fosse assim, não, a pessoa segue uma igreja que se diz que tem um padre, tem um dom, usa o termo dom de bispo, dom não sei o quê, e na verdade não é. Usam paramentos, tudo, e os caras não são padre. Eu falo os caras mesmo, porque eles não têm formação de nada, nem de pastor. Pastor tem que ter curso de teologia e uma outra coisa lá. Eles têm uma faculdadezinha, um curso lá, para ser pastor. Olha, até a Igreja Universal tem um curso, acho que em Uberlândia, formação de pastores. Até eles têm. Não estou desmerecendo não, mas eu estou só dizendo, te informando. Eles não saem pastor do nada, entendeu? Do ventre do vento, não é assim. Então, eu não sei quais são suas demandas para o final do ano. Talvez não sei se houve decepções, alguma coisa do gênero. Mas, gente, isso tudo é para tirar a gente do caminho, né? Às vezes o nosso temperamento também, que a gente tem a ruindade, né? Cada um tem suas ruindades, seus defeitos. Eu falo por mim. Mas, e às vezes o retorno é difícil, é doloroso,
entendeu? O pessoal olha de esguelha, entendeu? Não é bem aceito e assim vai. Eu, falar bem a verdade, eu não apoio padres dessa linha, porque eu já convivi, não deu certo. No final, nós é que viramos escândalo, e no final, quem era o escândalo era o próprio pároco que tinha um vício. Não vou citar nomes, não, porque ele recuperou. É muito vergonhoso falar essas coisas, né? Nem do território paroquial. Tanto é que ele nunca mais voltou. Teve outros padres, que até um que me batizou, voltou acho que umas 3 vezes no mesmo território, mas eles vivem itinerantes, porque é devido à ordem deles, né? Porque o território, esse território paroquial é de uma ordem específica, do Papa Francisco, inclusive. Então sempre vem papas mais de idade. São tudo gente boa. O atual pároco eu já conheci também, é muito gente boa. Não conhece a trajetória dos outros. E tinha um velhinho que era mais tradicional, assim, tal. Mas já tiveram 2 padres dessa linha e... Desculpa. Transformar Jesus na parte social não dá certo. Porque pode acontecer situações como aconteceu conosco. Uma efusão do Espírito Santo muito forte, né? E não tivemos orientação, eu já não sabia o que tinha acontecido. Achamos que realmente a gente estava numa loucura, entendeu? Então, se você orienta grupo de jovens, você conhece a RCC, você sabe o que está acontecendo, que bom. Acolha mesmo. Porque os jovens hoje em dia vão receber a comunhão de qualquer jeito. Dá até uma dor no coração, né? Tem que fazer conchinha, né, gente? Eu tenho que explicar o óbvio. Esses tempos eu vi muitos jovens pegando o Senhor Jesus como quem pega uma bolacha, gente. Aí cai todo o Senhor Jesus no chão, não dá. Você tem que fazer conchinha, ainda correndo o risco de cair ainda outra parte do corpo do Senhor Jesus no chão. Não é receber o Senhor Jesus de qualquer jeito. Entendeu? Ou então aconteceu uma situação dentro do grupo de jovens, de tanto que rezaram, cantaram, fizeram... Cantaram, né? Porque a gente cantava muito naquele grupo. A gente cantava, então o Espírito Santo se agrada muito. Ele vem onde está disposto, né? E aí precisa baixar a bolinha do grupo e falar, olha, calma, vou ter prudência, né? Então, é um momento de aparar mesmo arestas, verificar, abafar um pouquinho algumas coisas, verificar certas situações, né? Ah, o padre é de teologia e tal, mas fique firme aí na sua pastoral da RCC, pelo amor de Deus, tá? Se ele está pedindo assim menos barulho, menos louvores altos, baixa um pouquinho o tom para ele não sumir com o teu grupo de oração. Isso eu ouvi ruídos recentemente no outro lugar, entendeu? Que é uma situação bem complicada, mas o padre é que manda, não tem o que fazer, né? Ele é o vigário geral lá. Então, é preciso ter esses cuidados, mas permanecer firmes, e tiver que rezar diante do Santíssimo mais vezes, rezar também, tá? Muito bem. Dado o pitaco do dia, vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos rezar uma breve oração a São José, porque estamos no ano dele, no ano extraordinário de São José, dos 150 anos de proclamação de São José como padroeiro da Igreja Católica, defensor. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e Papa Emérito Bento XVI. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho a vossa presença e a vós. Fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura de hoje está
em 2 Samuel capítulo 7, versículos de 1 a 5 e depois de 8 a 12, 14 e 16. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando de todos seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andastes, exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre quanto o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel, eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor. O salmo é o 88 com o refrão: Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no seu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Deus, sois meu Deus. Ó Senhor, sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo de encontro à salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. A segunda leitura da véspera do Natal é Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Caríssimo, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. O evangelho desta data, do dia 24, quinta-feira, é Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. E naquele tempo Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde a aurora pela boca dos seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abrão, para conceder-nos que, sem temor e libertos da mão dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graça à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra deste dia 24. Na sequência, eu vou abrir mais um áudio da missa de vigília, que eu tenho aqui pelo aplicativo da Canção Nova. Aí eu não sei se eram 4 leituras, eu acredito que seriam 4 leituras. Mas eu só estou com 3 leituras aqui, mas mesmo assim eu vou fazer, porque no aplicativo aparece para mim, tá? Mas agora eu vou fazer a leitura do Patris Corde, Carta Apostólica do Papa Francisco, na sua terceira parte. Eu fiz a introdução, depois o término da introdução, o ponto número 1 da carta, do Papa Francisco. E agora eu vou ler o apontamento número 2, que chama São José de Pai da Ternura.
Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinando-se para ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Com certeza José terá ouvido ressoar na sinagoga durante a oração dos Salmos que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos e a sua ternura repassa todas as suas obras. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar de nossa fraqueza. Isso mesmo permite a São Paulo dizer: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com juízo negativo, ao passo que o Espírito trala a luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo enriste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinais da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. E só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade, mas se o faz é para nos condenar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos e perdoa-nos. A verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola de Lucas 15, versículos 11 a 33. Vem ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, ostenta uma festa para nós, dando um motivo que este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passa também através da angústia de José. Assim, ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê sempre mais longe. Muito bem. Aqui termina a leitura, né, em partes do Patris Corde que eu estou fazendo desde o dia 22. Muito bem. Desejo a todos que a Sagrada Família proteja cada um de vocês, a cada um de nós, nossas casas, famílias, e que a paz de Cristo esteja residindo em nós. Hoje é dia do Senhor Jesus vir adentrar, já fazer a manjedoura do nosso coração, para Ele nascer em nós. Então, bom nascimento de Jesus. Não feliz aniversário a Jesus, mas que Jesus nasça em nossas casas, nossos corações, neste momento. É um ano extremamente atípico, mas muito propício para reavivamento da fé. Paz e bem.